Olá, estamos em mais um vídeo para fazer a exposição do capítulo 1 do livro Desejo Dominado. Nós estamos fazendo aqui uma exposição desse material já há algum tempo e hoje é o quarto vídeo, né? E neste quarto vídeo nós estaremos expondo o capítulo 1 do livro Desejo Dominado, Conhecendo o Inimigo, da página 21 à página 25. E neste capítulo, o pastor Genuan, ele vai fazer uma abordagem do pecado, aprofundando o conceito do pecado em dois pontos. Primeiro, ele vai mostrar que o pecado ele tem um enorme poder de penetração e, em segundo momento, ele vai fazer uma análise das palavras quanto ao conceito do pecado e vai então nos trazer aí uma definição do que é o pecado. E o pastor Genuan ele já começa aqui o capítulo 1 falando de que o pecado ele é uma doença e todos os seres humanos estão infectados. Não há nenhum ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado, de maneira que o pecado contaminou todas as partes da carne humana. A palavra carne utilizada aqui pelo autor é para descrever a velha natureza. De maneira que esta carne, esta velha natureza, o ser humano, por conta do efeito do pecado em sua vida, não habita bem nenhum em sua natureza. Toda a carne humana, toda a natureza humana foi afetada pelo pecado que ele vem trabalhando como uma doença, né, que tem infectado de forma generalizada todo o corpo humano. A velha natureza está doente, diz o pastor Genuan, com o pecado, desde a planta do pé até a cabeça. E não há na velha natureza coisa sã. Ele está aqui citando Isaías, capítulo 1, versículo 6. A velha natureza está completamente depravada. O pecado, de fato, é uma força poderosa que destrói a nossa vitalidade espiritual, domina o nosso coração e altera os nossos desejos e obscurece a nossa visão. Então, o pastor Genuan, ele vai enfatizando aqui esses termos para mostrar de que o homem ele é completamente depravado em sua moralidade, de maneira que nenhuma parte do seu corpo foi poupada. Por esta razão, o homem ele é um ser desventurado, ele é um ser que no sentido, né, da palavra, alguém infeliz, pelo fato de que está completamente corrompido pelo pecado. O Genuan, então, ele cita Romanos 7 e 24 para falar sobre essa desventura que o homem vivencia por causa do pecado. E aí, o pastor Genuan, a partir desse ponto, né, ele nos apresenta então o primeiro ponto aqui do capítulo 1, que ele chama de o pecado é uma doença com enorme poder de penetração. E aí, Genuan vai dizer que assim como uma doença terminal tem um enorme poder de se espalhar pelo organismo de um ser humano, né, infectado aí com uma doença dessa natureza, ele vai dizer que assim também é o pecado, é como uma infecção generalizada, que se espalha rapidamente pelo organismo, né, do paciente, e dessa maneira também é o pecado. Ele é terrível e tem grande poder de penetração e avanço, e vai tomando aí todo o corpo, vai tomando todo o ser de uma pessoa. O pecado, ele afeta até mesmo as boas intenções, dado ao seu enorme poder de penetração e avanço. Até as boas intenções são afetadas com o pecado.
O pastor Genuan, ele argumenta com base no texto de Marcos capítulo 9, versículo 38 a 41. Essa passagem é o contexto em que Jesus está conversando com os discípulos e os discípulos estão confidenciando para Jesus que na proclamação do evangelho, na missão que saíram a divulgar, encontraram um cidadão, encontraram um homem que estava fazendo exorcismo em nome de Jesus. E ao verem isso, os discípulos então eles proíbem aquele homem de expulsar aquele demônio. Cristo, ao ouvir esse relato, ele então repreende os discípulos, dizendo: não lhe proibais, pois quem não é contra nós, é por nós. Nós temos aqui então os discípulos proibindo aquele homem de fazer o exorcismo de um espírito mau em uma outra pessoa, pelo fato de que este homem não fazia parte do grupo apostólico. E Jesus então repreende, dizendo que não deveriam fazer isso, porque aquele homem estava juntando com ele. Aquele homem era por Jesus, dado o fato de que estava proclamando o mesmo evangelho, realizando a mesma obra. E essa passagem então nos mostra que até mesmo quando fazemos algo bom, essa boa intenção estar afetada, estar infectada com o pecado. Genuan então vai argumentando aqui essa passagem em que os discípulos estão conversando com Jesus e a intenção era proteger ali o grupo apostólico, a intenção era proteger Jesus, a intenção era fazer com que a missão não fosse comprometida. E diante de uma boa intenção, acabaram proibindo alguém de fazer a mesma obra, né? Realizar a mesma obra, a mesma missão que eles estavam realizando. Então o pecado, ele além de atingir, né, de afetar as boas intenções, então ele não só afeta as boas intenções, mas também o pecado, ele afetou a capacidade de discernimento. E aí ele cita, né, Genuan cita Provérbios 30, do 1 ao 3, e nessa passagem ele então vai apresentar aqui Agur, dos pensadores ali do Antigo Testamento, um dos homens piedosos do Antigo Testamento, e Agur, então ele vai nessa passagem dizer que é alguém incapaz, alguém ignorante, e vai até comparar a sua intelectualidade, a sua capacidade com a de um animal, para dizer que ele não tem condição de conhecer a Deus, mostrando aqui que a sua capacidade de discernimento, a sua capacidade de conhecimento de Deus, por causa do pecado, foi afetado. Ou seja, o pecado afetou a relação do homem com Deus e o privou do benefício de conhecimento dele. Então, o pecado, ele faz com que a nossa capacidade de discernir entre coisas boas, coisas ruins, a capacidade até mesmo de discernir entre o sagrado, entre o profano, de discernir aquilo que é proveniente de Deus, foi afetada com o pecado, de maneira que nós não temos toda a condição plena de fazer um discernimento mais apurado daquilo que está à nossa disposição. Genuan, ele utiliza Romanos 3:10 também para mostrar de que, ainda para fundamentar esse argumento de que o nosso discernimento foi afetado, ele cita Romanos 3:10, quando Paulo disse que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nossa capacidade de discernimento por causa do pecado também foi afetada, porque o pecado ele penetrou não somente de forma profunda a nossa carne, mas também afetou a nossa capacidade, o nosso intelecto. O pecado afetou toda a natureza humana, afetou tanto o corpo quanto a razão. Por esse motivo, o homem precisa do testemunho do Senhor, que é fiel e dá sabedoria aos simples.
Salmo 19:7, uma outra passagem citada aqui no capítulo 1 do livro Desejo Dominado. No segundo ponto aqui deste capítulo, o Genuan ele vai trabalhar sobre o que realmente é o pecado. E aí ele vai apresentar vários vocábulos bíblicos que conceituam o pecado, usados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então ele vai usar vocábulos no Antigo Testamento que trazem a ideia de que o ser humano, por causa do pecado, as suas ações não atingem o alvo e se desviam do percurso correto. E aí ele vai usar um termo hebraico para trazer esse conceito de que o pecado ele afetou as nossas ações de maneira que as nossas ações elas se desviaram do percurso correto e não atingem o alvo. Uma outra palavra que ele vai trabalhar aqui é a palavra que nos traz o conceito de que o pecado se refere à falta de integridade ou falta de retidão. O pecado é a condição espiritual pela qual nos tornamos inaptos para cumprir a vontade de Deus. Daí a ideia de que o pecado é a falta de integridade ou a falta de retidão. Pastor Genuan ainda nos apresenta um outro conceito, de acordo com as palavras que aparecem ali no Antigo Testamento, que é uma terceira ideia de que o pecado ele é uma revolta em submeter-se à autoridade correta. E no caso aqui, dessa terceira palavra, o conceito é de que o pecado é um afastamento perverso e culposo da lei do Senhor. Então o pastor Genuan, ele mostra que o Antigo Testamento apresenta palavras que têm um conceito em si, e nesses conceitos elas vão nos mostrando o que o pecado é e como ele tem afetado a nossa natureza, tem afetado a nossa mente, tem afetado aí todo o ser humano. Um último conceito que o pastor Genuan traz aqui do Antigo Testamento é o conceito de que o pecado ele é uma nulidade, é uma perversão, é uma distorção. E aqui, nesse quarto conceito, a ideia é de deficiência. Então o pastor Genuan ele vai trabalhando essas palavras para definir, né, para definir um conceito mais apurado sobre o que é pecado. E no Novo Testamento? No Novo Testamento ele também apresenta alguns termos e vai trazendo aqui o conceito para nós, né? Então ele apresenta inicialmente de que o pecado é errar o alvo ou falhar em cumprir o seu dever. Esse é um conceito também de uma das palavras utilizadas no Novo Testamento para falar sobre o pecado. Então, o pecado também é errar o alvo ou falhar em cumprir o seu dever. Um outro conceito que o pastor trabalha aqui, de uma outra palavra ali do Novo Testamento, é a ideia de que pecado é ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, a liberdade humana. Conceitos que vão trazendo aí uma oposição às leis de Deus. O conceito estabelecido aqui nesses limites, em que o ser humano acaba ultrapassando o limite da liberdade dada por Deus, é de que o homem ele está seguindo em um caminho errado, em um caminho proibido. Ele teima em seguir por um caminho errado ou proibido. Uma outra palavra que o pastor traz o seu conceito é a ideia de que o pecado é uma ilegalidade. O pecado é uma ilegalidade. E, por último, ele nos apresenta um outro conceito, né, um quarto conceito, de que o pecado ele é a quebra da lei de Deus. Então, nós temos aqui vários conceitos do que é o pecado para que possamos compreender como o pecado ele alcançou toda a natureza humana e, ao alcançar essa velha natureza, como supracitado no início do vídeo, tem levado o homem
a trilhar um caminho errado, um caminho proibido, tem levado o homem a ultrapassar o limite estabelecido por Deus em sua liberdade, e dessa maneira o pecado ele tem causado grandes males na vida do homem. Então estas palavras, né, esses conceitos do Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, mostram a relação do pecado com a vontade e a lei de Deus. Portanto, podemos dizer que o estudo dessas palavras pode então nos trazer de forma mais definida, vamos citando aqui agora pelo pastor Genoan, o que é de fato o pecado, certo? Então, de acordo com esses conceitos que ele nos apresenta, ele vai dizer que o pecado ele tem um caráter ético. O pecado é uma questão ética. O pecado não foi uma calamidade moral. O pecado não foi um acaso que aconteceu no homem, não foi uma espécie de tragédia que aconteceu no homem. O pecado ele foi uma escolha feita e que essa escolha trouxe terríveis consequências. O pecado, como um caráter ético, o pecado é uma experiência moral vivenciada por meio de diversas ações planejadas e realizadas. Essas ações podem ser, inclusive, julgadas como boas ou más, de acordo com um código de regras. Então, o pecado ele tem um caráter ético diante dos termos que acabamos, diante dos conceitos que acabamos de mencionar, né? Apresentado por Genoan, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O pecado tem um caráter ético, é uma questão ética. As ações éticas são produtos das intenções, produtos esses que poderá ser de generosidade, de desinteresse, imparcialidade ou até mesmo o contrário de tudo isso. É fato que o fenômeno moral consiste na experiência que toda pessoa faz tendo em vista outras pessoas. Portanto, pecado nunca foi algo passivo, ou um tipo de falha, fraqueza ou inabilidade. Não. O pecado, como uma questão moral, é fruto, um fruto, né? É fruto perverso que brota do coração rebelde em oposição a Deus. Então, o pecado é uma questão ética. E essa questão ética, certo, envolve ações que são provenientes de intenções e que essas ações podem ser consideradas como boas ou maus e que essas intenções sempre têm em vista alguém. Portanto, o pecado ele nunca foi uma calamidade, mas uma escolha ética, uma escolha ética. Ele vai dizer que o pecado também tem um caráter absoluto. Nesse caso, o pecado, como um caráter absoluto, ele é um mal positivo. Genoan vai dizer, é um mal positivo. Significa que não existe neutralidade entre o bem e o mal. Jamais do pecado, Genoan, ele diz, se pode dizer que ele é um grau menor de bondade. Na verdade, o limite entre o bem e o mal são claramente demarcados na Escritura. Na relação entre o bem e o mal, não existe uma posição obscura ou determinada. Ou estamos do lado do mal, ou estamos do lado do bem. Não existe um lapso entre o bem e o mal. Não existe uma neutralidade, né? Um lapso de neutralidade entre o bem e o mal. Não existe. Na verdade, há um limite bem demarcado entre as ações benéficas e as ações maléficas. Claramente demarcadas, Genoan diz aqui nas Escrituras. Aí ele cita Mateus capítulo 12, versículo 30, para fundamentar o argumento de que não há nenhuma neutralidade nessa questão entre bem e o mal. Ou estamos de um lado, ou estamos de um outro lado. Então, o pecado,
para Genuan, aqui no capítulo 1, o pecado ele é uma questão ética, tem um caráter ético, assim também como o pecado tem um caráter absoluto. O pecado é uma escolha, né, feita, e essa escolha feita trouxe consequências terríveis, danosas para o homem. E aí Genuan ele conclui o capítulo 1 dizendo o seguinte: em geral, o pecado conceitualmente é uma falta de conformidade com a lei de Deus. A exigência principal da lei é amar a Deus. Do outro lado, da exigência de amar a Deus está o pecado e o mal moral, no oposto do amor a Deus. De maneira que o pecado é a separação de Deus e a atitude de ódio contra Ele. E aí não dá para tentar, né, argumentar de que o pecado é apenas uma questão imposta, né, de que o pecado é apenas uma consequência de uma sociedade, de que o mal, né, é apenas uma questão circunstancial, e enfim, são várias questões que às vezes são postuladas para tentar atenuar o pecado na vida do homem. O homem, de fato, o ser humano, de fato, está mergulhado no pecado e a única forma de escapar é Deus. Ele é a cura para a velha natureza, ele é a cura para o pecado que de forma profunda alcançou todo o ser humano e que o pecado afetou não somente a carne no sentido físico, mas também afetou a nossa intelectualidade, afetou o nosso discernimento, e sem Deus não podemos encontrar a cura para tal doença que tem se alastrado, ou melhor, que se alastrou em toda a natureza humana, em todo o ser humano. Muito bem, então hoje nós apresentamos o capítulo 1 do livro Desejo Dominado. Nosso desejo é que você venha a ser abençoado e que aprofunde mais aí o conhecimento, aprofunde mais aí o entendimento, né, ao ler também o capítulo 1, né, do livro Desejo Dominado. E que Deus venha te abençoar e alcançar aí a sua família, alcançar a sua vida, alcançar aquelas pessoas que te amam com o poder transformador, tirando aí então, transformando aí então a sua vida por meio do poder da palavra, por meio do poder do Evangelho, que é poderoso para salvar todo aquele que crê em Cristo Jesus. Cristo é a cura. Que Deus te abençoe. Forte abraço e nos veremos aí no próximo vídeo.